Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, não podia deixar, de gravar algumas orientações sobre a questão do resumo e da resenha crítica, né? Esses dois tópicos que estão no nosso plano de ensino e que a gente vai necessitar tanto, durante a vida acadêmica. Eu digo que a gente vai porque eu também utilizo muito o resumo e a resenha crítica, né? Então vocês vão apresentar trabalhos, por aí em congressos, colóquios, seminários, semanas, de matemática, encontro nacional, internacional e por aí vai, né? Aí eu coloquei para vocês a questão de resumo e resenha e disponibilizei a norma, a 6028 da BNT, que vai tratar do resumo, mas que também dá conta da resenha, né? Engraçado, a resenha não tem uma norma sozinha, ou seja, não existe uma norma exclusivamente para a resenha. A norma do resumo é utilizada para também normatizar como se faz uma resenha. Só que eu sinceramente acho que fica a desejar, porque quando você pega a estrutura de uma resenha, como eu mandei para vocês, vocês vão perceber que é totalmente diferente, né? Até a dimensão estrutural do texto, ele é bem, mas bem diferente do resumo. Então, nessa norma 6028, vocês vão observar o destino, que é o objeto, os projetos de normas brasileiras elaboradas no âmbito da ABNT circulam para consulta pública entre os associados da ABNT e demais interessados. O objetivo, esta norma estabelece os requisitos para a redação e apresentação de resumos, né? Aí você tem um ponto 3, que são as definições. Você tem a questão do resumo, né, que ele coloca, como é que se diz? O resumo crítico, o resumo indicativo, o resumo informativo. E fala também das palavras-chave, né? A norma vai dizer que o resumo é o quê? Uma apresentação que é concisa, né, de pontos relevantes de determinado documento, né? Aí eu vou passar para vocês o resumo simples, que vocês vão trabalhar bastante isso, e o resumo expandido. Engraçado que aqui ele não fala do resumo expandido, que é um tipo de resumo que é muito solicitado exatamente nesses eventos que vocês vão participar, né? São publicados nos anais, então é interessante. E aqui tem a definição para resumo crítico, resumo indicativo e o resumo informativo, né? O crítico vai mostrar que é redigido por especialistas com análise crítica, né, de um documento, também é chamado de resenha. Veja, então, é um resumo crítico barra resenha, resenha crítica, que foi aquele que eu mandei para vocês, que é naquela estrutura, e aquela está completa, bem maior do que um resumo simples, como vocês vão ver, que eu vou colocar na próxima semana, para dar exemplos, né, do resumo expandido e o resumo simples. Vocês vão ficar praticamente nesses, né? Esse indicativo indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos e quantitativos. É um resumo assim de muito pequeno, né, que a gente não trabalha muito na questão acadêmica de, como é que se diz, funcionalidade. O resumo informativo informa ao leitor finalidades, metodologias, resultados e conclusões do documento de tal forma que dispensa a consulta ao original, né? Ou seja, é aquele resumo onde você coleta todos os dados, coloca lá as informações. Lembra muito o resumo expandido, né, do projeto que você desenvolveu, né? E como é que se diz? E que muitas vezes na matemática, na química, na física, são projetos desenvolvidos com professores, né, principalmente de iniciação científica, e que eles pedem como relatório final, tipo um resumo expandido, até para publicar. É muito interessante isso, né? E é bom vocês irem já se acostumando, né, e fazendo esses resumos. As regras gerais de apresentação, olha só, do resumo. O resumo deve ser precedido de referência, exceto se este vier inserido no documento. Se já estiver inserido, tudo bem, mas se não, você tem que colocar.
O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, olha aí, um princípio norteador do texto, né? Afirmativas e não é numeração de tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único. Vocês vão ver que é um parágrafo único onde você deve ser muito objetivo e conciso, porque quando você for fazer um TCC e alguém for pesquisar na internet um trabalho sobre números inteiros e as suas funcionalidades no ensino fundamental, vamos dizer que isso é um trabalho que vocês publicaram, né? Então a pessoa, quando vai ao resumo, vai diretamente ver essas questões que você trabalhou, né? Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, né? Ou seja, você não pode botar o verbo no passado, né? E nem no futuro. Tem que ser na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Eu é a primeira, tu é a segunda, ele ou você, ou, né? Enumera-se, né? Este trabalho, olha aí, como é que se diz? Na terceira pessoa, né? No caso, substituindo, né? Quando a gente diz o objetivo deste trabalho é, então você utiliza o verbo na terceira pessoa do singular. As palavras-chave, né? São aquelas palavrinhas, no máximo 5, né? Tem gente que coloca 3, 4, mas a ABNT ela permite que você coloque até 5 palavras, tá? As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo. Você faz, aí vem o título do seu trabalho, o resumo. Eu vou mandar isso tudinho para vocês. E logo em seguida você coloca palavras-chave, né? Vai ser esse nome, palavras-chave, 2 pontos. E vai colocar as palavras separadas e finalizadas por ponto. Então, por exemplo, matemática, ponto. Análise combinatória, ponto. Potencial, sei lá, outro nome aí. Sistemas, ponto. Você não bota ponto e vírgula e nem vírgula. Todas essas palavras, assim que elas terminarem, você coloca o ponto em todas, tá? Tem gente que coloca muito ponto e vírgula. Não é correto. A ABNT é clara. Devem-se evitar símbolos e contrações, como fórmulas e equações, que não sejam absolutamente necessários. Quando o seu uso for indispensável, defini-los na primeira vez que aparecerem. É como você coloca uma tabela e bota lá numa folha antes, né? A gente tem os apêndices, os anexos, geralmente vem logo lá na frente, né? A sigla, o símbolo, né? Os gráficos, né? Então você vai, como é que se diz, já anunciar lá na frente no seu trabalho, lá nas páginas primeiras, tá? Quanto à sua extensão, os resumos devem ter de 150 a 500 palavras os trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e relatórios técnico-científicos. De 100 a 250 palavras os artigos e periódicos. E de 50 a 100 palavras destinadas a indicações breves. Ou seja, quando você faz um resumo, você tem que contar, né, as palavras. Por exemplo, no resumo simples, você vai botar de 50 a 100 palavras, indicações breves, né? Aí, se for um artigo, né, você vai ter que colocar de 100 a 250 palavras, ok? Aí vem aqui, exemplos do... Desculpe, tem aí exemplo dos diversos tipos de resumos, exemplos dos diversos tipos de resumos. Aí você vai ter a resenha crítica, como é que faz, né? Essa daqui tá bem, aliás, como se inicia uma resenha, né? Que eles chamam resumo crítico, resenha, olha como é pequenininho, né? O resumo informativo, aí tem um exemplo. Agora olha aí as palavras-chave. No caso aqui tem hiperdocumento, modelagem conceitual, teoria da classificação facetada. Não precisava disso tudo, tá? Exagero, né? Estou fazendo uma crítica a esse documento aqui, que não precisava. Umas 5 tá bom, tá? Mas como isso também difere, né, de curso para curso, os cursos de exatas, né, das ciências, a saúde, podem colocar, aliás, não podem colocar limites, talvez, né, nas suas exemplificações. O resumo indicativo, aí você vê aqui um exemplo, né, do resumo indicativo, do informativo. O simples e o expandido eu vou mandar para vocês. Não tem bicho de 7 cabeças,
né? E o exemplo da resenha que eu mandei para vocês, vocês viram como é. Primeiro se coloca a referência do livro e você viu que o autor, né, que fez a análise do texto, né, do livro, ele vai dando opinião. Ou seja, são opiniões que você vai perceber, não é? Capítulo por capítulo, né, ele vai trazendo a informação, mas uma característica muito própria da resenha é exatamente essa postura crítica e lá em cima a referência do livro. Né? Você vê que vem primeiro a referência do livro e vem credenciais do autor, vem falando sobre o autor e depois começa a análise. Tá bom? É isso, gente, que eu queria passar para vocês. Né? Desejo um bom final de semana. E se Deus quiser, na próxima sexta estaremos juntos, né? Se acontecer alguma coisa, eu gravo para vocês, né? As explicações, né? Mostro aqui como é que se diz? Os exemplos de resumo expandido e resumo simples, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez pela atenção, tá certo?